Autobiografia de Yogi Paramahansa Yogananda. Capítulo 32. Rama ressuscita dos mortos. Encontrava-se enfermo um certo Lázaro, e Jesus, sabendo disso, disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Numa manhã ensolarada, Sri Yukteswar explicava as sagradas escrituras cristãs na varanda do seu eremitério em Serampuri. Além de alguns discípulos do mestre, eu estava presente e acompanhado por um pequeno grupo de alunos meus de Ranchi. Nesta passagem, Jesus chama a si próprio de Filho de Deus, embora ele estivesse verdadeiramente unido a Deus. O significado dessas palavras é profundo e impessoal, explicou o meu guru. O Filho de Deus é o Cristo, ou a divina consciência no homem. Nenhum mortal pode glorificar Deus. A única honra que o homem pode prestar a seu Criador é procurar por ele. O homem não pode glorificar uma abstração ou algo que não conhece. A glória, ou auréola em torno da cabeça dos santos, é uma prova simbólica da sua capacidade de render essa homenagem divina. Sri Yukteswar continua a ler a maravilhosa história da ressurreição de Lázaro. Ao concluir a leitura, permaneceu em silêncio por longo tempo, com o livro sagrado aberto sobre os joelhos. Eu também tive o privilégio de presenciar um milagre como esse, disse meu guru, com grande fervor. Lahiri Mahasaya fez com que um dos meus amigos ressuscitasse dos mortos. Os jovens rapazes a meu lado sorriram, demonstrando vivo interesse. A criança que havia dentro de mim apreciava bastante não apenas a filosofia, mas particularmente qualquer história que eu conseguisse fazer Sri Yukteswar contar a respeito das maravilhosas experiências que vivera com seu guru. Meu amigo Rama e eu éramos inseparáveis, revelou o mestre. Como era tímido e retraído, ele preferia visitar nosso guru Lahiri Mahasaya sempre à noite ou ao raiar da aurora, quando a multidão de discípulos que frequentava o lugar durante o dia já se encontrava ausente. Como amigo mais íntimo de Rama, era comigo que ele compartilhava a riqueza de suas percepções espirituais. Sua companhia ideal era uma inspiração para mim. O rosto do meu guru suavizou-se com essas lembranças. Inesperadamente, Rama foi submetido a uma grande provação, prosseguiu Sri Yukteswar. Ele contraiu a cólera asiático. Como o nosso mestre jamais se opunha ao uso de cuidados médicos no caso de doenças sérias, 2 especialistas foram convocados. Em meio ao alvoroço provocado pela assistência que um homem enfermo requer, rezei fervorosamente para que Lahiri Mahasaya nos ajudasse. Corri para a casa do santo e, entre soluços, contei-lhe o que estava acontecendo. Rama já está sob cuidados médicos. Ele ficará bom, disse meu guru com um sorriso jovial. Com o coração aliviado, retornei à cabeceira do meu amigo, apenas para encontrá-lo moribundo. Ele não viverá mais do que 1 ou 2 horas, confidenciou-me um dos médicos, com um gesto desesperador. Mais uma vez, corri para Lahiri Mahasaya. Os médicos são homens conscienciosos. Tenho certeza de que Rama irá se recuperar. O mestre despediu-se de mim alegremente. Ao chegar à casa de Rama, vi que os 2 médicos já haviam partido. Um deles deixara um bilhete. Fizemos o possível, mas o caso dele é desesperador. Meu amigo era, de fato, a imagem de um homem agonizante. Eu não compreendia como as palavras de Lahiri Mahasaya poderiam deixar de se cumprir, mas a imagem de Rama, cuja vida se esvaía rapidamente, não saía da minha mente, fazendo-me pensar. Tudo está terminado agora. Apreensivo, com a fé abalada, cuidei do meu amigo o melhor que pude. Inesperadamente, ele ergueu a cabeça do leito e bradou. Yukteswar, corra até o mestre e diga-lhe que parti. Peça-lhe que abençoe meu corpo antes dos últimos ritos. Com essas palavras, Rama suspirou profundamente e deixou o corpo. Chorei durante 1 hora diante do amigo tão querido. Ele que sempre amara o silêncio, encontrara agora completa quietude na morte. Um outro discípulo entrou e lhe pedi que permanecesse na casa até que eu voltasse. Aturdido, dirigi-me com dificuldade a meu guru. Como está Rama agora? O rosto de Lahiri Mahasaya era só sorrisos. O senhor logo verá como ele está, falei sem pensar, compelido pela emoção. Dentro de poucas horas o senhor verá seu corpo antes que ele ser levado ao crematório. E explodi em violentos soluços. Yukteswar, controle-se, sente-se em silêncio e medite. Dizendo isso, meu guru entrou em samadhi. Enquanto eu lutava em vão para recuperar a compostura, a tarde e a noite transcorreram em silêncio ininterrupto.
Quando amanheceu, Lahiri Mahasaya olhou para mim com uma expressão consoladora. Vejo que ainda está perturbado. Por que você não disse que antes que queria que eu ajudasse Ramá de forma tangível, dando-lhe um remédio? O mestre apontou para uma lamparina em forma de tigela contendo óleo de rícino cru. Encha uma garrafinha com esse óleo e coloque 7 gotas na boca de Ramá. Senhor, protestei, ele está morto desde ontem ao meio-dia. De que adianta esse óleo agora? Não importa, faça exatamente o que estou lhe pedindo. A alegre disposição de Lahiri Mahasaya era incompreensível. A agonia daquela perda ainda não se atenuara para mim. Separei uma pequena quantidade do óleo e fui à casa de Ramá. Encontrei o corpo do meu amigo já rígido, tomado pela morte. Não dei atenção ao rigor cadavérico. Abri seus lábios com um dos dedos da mão direita e com a tampa da garrafinha da mão esquerda pinguei as gotas de óleo, uma a uma, entre seus dentes cerrados. Quando a 7ª gota tocou seus lábios frios, Ramá estremeceu violentamente. Seus músculos vibraram da cabeça aos pés enquanto, admirado, ele se erguia e sentava no leito. Vi Lahiri Mahasaya num esplendor de luz. Ele brilhava como o sol e ordenou: levante-se, abandone seu sono e venha me ver com Yogitsvar. Quase não pude acreditar nos meus olhos quando, depois daquela doença fatal, Ramá se vestiu sozinho e se sentiu forte o bastante para andar até a casa de nosso guru. Ao chegar, prostrou-se diante de Lahiri Mahasaya com lágrimas de gratidão. Sem conseguir disfarçar seu divertimento, o mestre piscou os olhos com malícia. Yogitsvar, certamente de hoje em diante não deixe de carregar com você um vidro de óleo de rícino. Sempre que encontrar um cadáver, basta administrar um pouco deste óleo. Com certeza, 7 gotas de óleo de lamparina serão capazes de neutralizar o poder de Yama. É o deus da morte, tá? Guruji, não compreendo porque o senhor está caçoando de mim. Por favor, diga-me qual foi o erro. Disse 2 vezes que Ramá ficaria bom. No entanto, você não acreditou inteiramente em mim, explicou Lahiri Mahasaya. Não quis dizer com isso que os médicos seriam capazes de curá-lo. Apenas comentei que estavam cuidando dele. Não houve conexão casual entre minhas 2 afirmações. Não quis interferir com os médicos, que também precisam viver. Com a voz cheia de alegria, meu guru acrescentou: tenha sempre em mente que o incansável Paratman pode curar qualquer um, com médico ou não. É a alma suprema, Paratman. Percebo o meu erro, reconheci cheio de remorso. Sei agora que uma simples palavra sua comanda o universo inteiro. Quando Sri Yuktesvar concluiu sua surpreendente história, um dos alunos fascinados arriscou uma pergunta que, pelo fato de vir de uma criança, era duplamente compreensível. Senhor, por que seu guru usou óleo de rícino? Filho, o óleo não tem nenhum significado especial. O fato era que eu esperava algo material, e Lahiri Mahasaya escolheu o óleo, que estava à mão, como um símbolo objetivo para despertar em mim uma fé mais intensa. Como eu havia duvidado, o divino mestre permitiu que Ramá morresse. Ele sabia, porém, que por ter dito que o discípulo ficaria bom, a cura teria de acontecer, mesmo que ele tivesse que arrancar Ramá da morte, uma enfermidade geralmente fatal. Sri Yuktesvar dispensou o pequeno grupo e fez um sinal para que eu me sentasse sobre um cobertor a seus pés. Yogananda, disse ele, com inusitada seriedade, desde que nasceu, você tem convivido com discípulos diretos de Lahiri Mahasaya. O grande mestre viveu sua vida sublime parcialmente afastado de convívio do mundo e recusou-se firmemente a permitir que seus seguidores estabelecessem qualquer organização com base em seus ensinamentos. Apesar disso, ele fez uma significativa previsão. Cerca de 50 anos após a minha morte, previu, em virtude do vivo interesse pelo yoga que se manifestará no Ocidente, um relato da minha vida será escrito. A mensagem da yoga correrá ao mundo e será de grande ajuda para estabelecer a fraternidade entre os homens, resultado da percepção direta da existência do Pai único. Yogananda, meu filho, continuou Sri Yuktesvar, você deve colaborar na divulgação dessa mensagem e escrever a respeito dessa vida sagrada. Lahiri Mahasaya faleceu em 1895. 50 anos depois, em 1945, esse livro foi escrito. Não posso deixar de me surpreender com a coincidência, pois foi em 1945 que teve início uma nova era.
a idade das revolucionárias energias atômicas. Todas as grandes mentes voltam-se agora mais do que nunca para os problemas urgentes de paz e fraternidade, a fim de que o uso contínuo da força descoberta pela física não venha varrer os homens e seus problemas da face da Terra. Embora o destino da raça humana e de suas obras é desaparecer sem deixar vestígios, pelo tempo ou pela própria bomba, o Sol não mudará seu curso e as estrelas manterão sua invariável vigília. A lei cósmica jamais pode ser interrompida ou alterada, e o homem deveria harmonizar-se com ela. Se o cosmos é contra o uso da força, se o próprio Sol não entra em guerra com os planetas e retira-se na hora certa para dar às estrelas a oportunidade de brilhar, de que serve então empunhar uma arma? Será que essa é realmente a forma de alcançar a paz? Seremos protegidos não pela crueldade, mas pelo poder universal da boa vontade. A humanidade em paz colherá os infindáveis frutos da vitória, de sabor mais doce do que qualquer outro cultivado em solo banhado de sangue. E a gente vai continuar aqui, cenas dos próximos capítulos, no mesmo capítulo, na verdade.